Há um tipo de inquietação silenciosa que acompanha muita gente desde o momento em que abre os olhos pela manhã até o instante em que o corpo finalmente se rende ao cansaço da noite. É como se a mente carregasse um motor interno que nunca desliga, sempre rodando, sempre antecipando cenários, sempre comparando, sempre exigindo algo mais. Mesmo quando o corpo para, a cabeça continua andando quilômetros dentro de si mesma. Vivemos em uma era que transformou o pensamento numa espécie de corrida permanente. Mensagens chegando sem pausa, obrigações que se acumulam em velocidade absurda, expectativas que surgem de todos os lados, muitas vezes impostas por pessoas que nem conhecemos. Essa soma de estímulos cria uma sensação constante de instabilidade, como se a mente estivesse sempre atrasada, sempre devendo, sempre falhando em acompanhar o próprio ritmo. Não é à toa que tanta gente tem dificuldade de sentir clareza. Não é fraqueza, é sobrecarga. A mente, quando pressionada o tempo todo, começa a operar em modo de sobrevivência. E nesse modo, tudo parece urgente, tudo parece ameaçador, tudo parece maior do que realmente é. Foi justamente para lidar com isso que o estoicismo nasceu, como uma disciplina interior capaz de transformar uma mente agitada em uma mente firme, mesmo que o mundo continue exigindo, cobrando e acelerando sem parar. Os estoicos não buscavam eliminar pensamentos, emoções ou desafios, eles buscavam compreendê-los. A filosofia deles não era uma fuga para um mundo idealizado, mas uma estratégia prática para viver com estabilidade mesmo quando tudo à volta parecia instável. Eles entendiam que a paz não surge do silêncio externo, mas da clareza interna. E essa clareza começa quando você para de lutar contra a mente e passa a educá-la. É como treinar um animal selvagem. No início ele resiste, tenta assumir o controle, tenta te arrastar para onde quer. Mas quando você estabelece direção, constância e firmeza, ele começa a se alinhar ao seu comando. O mesmo acontece com a mente. Sem orientação, ela corre solta. Com direção, ela se acomoda num ritmo mais saudável. Este vídeo foi construído para isso, para mostrar 10 segredos estoicos capazes de reorganizar sua forma de lidar com preocupações, ansiedade, comparações e ruídos internos. São princípios antigos, mas profundamente atuais. São simples, mas transformadores. E o primeiro segredo é talvez o mais fundamental, pois sem ele nenhum dos outros funciona. É o segredo que define se a sua mente trabalha para você, ou contra você. Segredo 1. Reconstrua o seu espaço interno antes de reconstruir qualquer outra coisa. O erro mais comum das pessoas que buscam paz mental é tentar arrumar o mundo ao redor antes de arrumar o mundo dentro. Tentam resolver conflitos, eliminar incertezas, agradar quem não pode ser agradado, prever o que não pode ser previsto, controlar o que não deve ser controlado. É como tentar organizar uma tempestade com as próprias mãos. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Eles diziam que o verdadeiro trabalho começa no espaço interno, uma espécie de sala mental onde você define o que aceita, o que rejeita, o que interpreta e o que deixa passar. Quando esse espaço está abandonado, qualquer ruído vira ameaça, qualquer frase vira crítica, qualquer imprevisto vira fracasso. A mente sem estrutura interna é como uma casa sem paredes. Tudo entra, tudo invade, tudo afeta. E quando tudo afeta, nada se sustenta. Reconstruir esse espaço interno significa recuperar autoridade sobre aquilo que acontece dentro de você. Significa decidir o que merece atenção e o que não merece, o que deve ser questionado e o que deve ser ignorado, o que vale ser repetido mentalmente e o que deve ser descartado. Não é um processo de um dia, é uma prática diária. Imagine sua mente como uma sala que você visita todas as manhãs. Se ao entrar você encontra tudo revirado, pensamentos jogados no canto, preocupações acumuladas, emoções espalhadas pelo chão, seu dia começará pesado, confuso, instável. Mas se você dedica alguns minutos para organizar essa sala, ajustar o que está fora do lugar, jogar fora o que não serve mais e reforçar o que é essencial, todo o restante do dia passa a fluir de maneira diferente. A mente precisa de limites, de ordem, de critérios. Precisa saber que existe alguém no comando. Quando você reconstrói esse espaço interno, cria um abrigo psicológico que protege contra o desgaste do mundo. E esse abrigo não te isola, ele te fortalece. Uma mente organizada não é uma mente vazia, é uma mente preparada. Uma mente que não se desespera ao primeiro sinal de caos porque sabe que possui um lugar seguro dentro de si. Esse é o primeiro segredo. Antes de tentar mudar qualquer coisa no mundo externo, reconstrua o espaço interno onde tudo começa.
Antes de continuar, deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu quero aprender a pensar com mais calma. Essa frase simples já mostra um compromisso verdadeiro com a construção de uma mente mais estável, e quero ver quem realmente está disposto a fortalecer a si mesmo por dentro, não apenas consumir o vídeo como se fosse mais um conteúdo entre tantos. A maioria das pessoas quer paz, mas vive alimentando hábitos que criam exatamente o contrário. A mente moderna se tornou tão viciada em estímulos que qualquer pequeno silêncio parece estranho, como se houvesse algo faltando. Mas o silêncio não é ausência, e sim estrutura. Ele abre espaço para que o pensamento deixe de ser um atropelo e volte a ser um instrumento. O caminho estoico sempre começa nessa pausa consciente, onde você observa o que está acontecendo antes de se fundir ao que está acontecendo. E o segundo segredo estoico nasce justamente dessa compreensão prática, e não filosófica. Paz mental não exige isolamento, exige organização. Quando você entende isso, sua relação com a vida começa a mudar. Segredo 2. Pare de tentar controlar o fluxo do mundo e aprenda a controlar o seu ritmo interno. Grande parte da ansiedade vem da tentativa desesperada de acompanhar tudo. Notícias, mensagens, comparações, expectativas. É como tentar nadar em um rio violento acreditando que é sua responsabilidade acelerar ou desacelerar a correnteza. O estoico não tenta controlar o rio, ele aprende a controlar o próprio fôlego. Em outras palavras, ele entende que existe o movimento do mundo e existe o movimento interno, e que confundir os dois é o primeiro passo para o colapso emocional. O ritmo interno é aquilo que você escolhe, a velocidade das suas decisões, o tempo que dá para cada preocupação, a forma como organiza o seu foco. Quando a mente está em descompasso com o corpo, você sente que está sempre atrasado, mesmo quando não há nada urgente acontecendo. É a sensação de correr sem sair do lugar. Os estoicos observavam isso e ensinavam que a verdadeira liberdade nasce quando você desiste de tentar controlar o externo e passa a regular o seu próprio compasso. Isso significa diminuir expectativas irreais, sustentar a atenção apenas no que importa, encerrar batalhas que você só está lutando por hábito e não por necessidade. É um trabalho de refinamento. Você elimina excessos mentais não porque é preguiçoso, mas porque entende que a mente precisa de espaço para funcionar. Uma mente ocupada demais não pensa, ela só reage. Quando você controla o seu ritmo interno, tudo desacelera. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você finalmente parou de tentar carregá-lo inteiro nas costas. Segredo 3. Aprenda a identificar o que é sua responsabilidade e o que é apenas ruído emocional. Se existe algo que corrói a paz mental diariamente, é a confusão entre responsabilidade real e responsabilidade inventada. A mente, quando ansiosa, assume tudo como se fosse obrigação sua. O humor das outras pessoas, a reação de alguém, a aprovação do grupo, a interpretação que fazem de você, até mesmo problemas que não estão na sua área de influência. Isso cria um peso psicológico gigantesco, como se você estivesse tentando equilibrar dezenas de pratos que nem pertencem a você. O ruído emocional nasce desse acúmulo injustificado. Os estoicos tinham um método simples, porém profundamente eficiente: dividir tudo que aparece em duas categorias, o que depende de mim e o que não depende. Essa separação é extremamente poderosa porque recoloca suas energias no lugar certo. Quando você tenta influenciar o que não está sob seu controle, sua mente falha e sofre. Quando foca apenas no que depende de você, sua mente se fortalece e se estabiliza. O ruído emocional é enganoso porque parece urgente, parece importante, parece pessoal. Mas na maioria das vezes não é nada disso. É apenas o reflexo do excesso de interpretação. Uma frase mal entendida vira ameaça. Um silêncio vira rejeição. Um imprevisto vira catástrofe. Quando você treina sua percepção para identificar o que realmente é sua responsabilidade, a vida perde boa parte do peso artificial que carregava. É como limpar um vidro sujo e finalmente enxergar o outro lado sem distorções. A mente não precisa de um mundo perfeito para ter paz. Ela precisa apenas distinguir o que exige ação e o que só exige que você deixe passar. Quando essa distinção se torna hábito, você finalmente entende o que os estoicos queriam dizer quando afirmavam que liberdade não nasce da ausência de problemas, mas da clareza sobre quais problemas realmente pertencem a você. Segredo 4. Use o desconforto como uma bússola, não como uma sentença. A maior parte das pessoas interpreta o desconforto como um aviso de que algo deu errado. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente.
Para eles, o desconforto não era inimigo, mas informação. Era a mente sinalizando que havia algo a ser compreendido, ajustado ou enfrentado. Fugir de toda sensação desagradável é como ignorar os alarmes de uma casa. O problema não desaparece só porque você finge que não existe. Pelo contrário, tende a crescer no escuro. Em vez de evitar a dor, o estoico se aproximava dela com curiosidade. Ele perguntava o que aquela sensação estava revelando sobre seus limites, suas crenças ou suas expectativas. A dor que machuca sem propósito destrói, mas a dor que revela a direção fortalece. O desconforto também serve como filtro. Ele separa aquilo que você realmente deseja daquilo que você apenas imaginou desejar. Se algo te incomoda, há duas possibilidades: ou você está indo contra si mesmo, ou está atravessando o exato processo necessário para se tornar mais forte. A diferença não está na intensidade da sensação, mas no sentido dela. Crescimento nunca é confortável. Ampliar horizontes exige esforço, exige fricção, exige momentos em que você questiona se realmente é capaz. A mente ansiosa tenta fugir, tenta negociar, tenta encontrar atalhos. A mente estoica observa, respira e atravessa. É nesse atravessar que a transformação acontece. A dor não desaparece por magia, ela perde o poder de te paralisar. E quando você percebe isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser escravo das próprias sensações e passa a ser mestre da própria direção. O desconforto deixa de ser um obstáculo e se torna uma bússola, apontando com precisão para onde você deve crescer. Paz mental não é ausência de dor, e sim ausência de pânico diante dela. Quando você aprende a interpretar o desconforto como parte natural do processo, sua mente deixa de reagir com desespero e passa a responder com estratégia. O que antes parecia ameaça se torna oportunidade. O que antes parecia peso se torna movimento. E é assim que o estoico se fortalece, não fugindo, mas atravessando. Segredo 5. Proteja sua energia como quem protege um recurso sagrado. Uma das maiores causas de desgaste mental não está nas situações difíceis, mas no excesso de dispersão emocional. Você se desgasta não apenas pelo que enfrenta, mas pelo que permite entrar. Uma crítica desnecessária, uma comparação inútil, um conflito que não era seu, uma expectativa que alguém colocou sobre você. Aos poucos, pequenos vazamentos drenam uma energia enorme. E quando você percebe, não está cansado por falta de força, está cansado por falta de limites. Os estoicos eram profundamente seletivos com aquilo que deixavam entrar em sua atenção. Eles tratavam a energia emocional como um recurso limitado e precioso. Não se desgastavam com discussões inúteis, não tentavam convencer quem não queria ser convencido, não entregavam a própria paz a circunstâncias que não alterariam seu destino. Essa seletividade não é arrogância, é maturidade. É entender que cada vez que você cede energia ao que não importa, você enfraquece o que realmente precisa de você. A mente funciona como uma chama. Quanto mais vento desnecessário chega até ela, mais instável ela fica. Mas quando você protege essa chama com atitude deliberada, ela se mantém acesa mesmo nas maiores tempestades. Proteger sua energia significa, na prática, aprender a dizer não internamente antes de dizer não externamente. Significa recusar batalhas que não pertencem a você. Significa não carregar culpas que não te constroem. Significa encerrar conversas que estão drenando a sua clareza. Isso não te torna frio, te torna equilibrado. A paz mental se perde quando você se entrega a tudo, e se reconstrói quando você aprende a escolher onde colocar sua força. Uma mente protegida não é uma mente isolada, é uma mente focada. Ela não desperdiça fogo com o que não aquece, nem desperdiça atenção com o que não transforma. E quando você aprende a preservar sua energia dessa forma, descobre algo que os estoicos sabiam há séculos. A mente se torna poderosa quando deixa de ser disponível demais. Segredo 6. Pare de transformar tudo em julgamento. Nem tudo que acontece é sobre você. Um dos hábitos mentais mais nocivos, e mais comuns, é a tendência de interpretar cada acontecimento como um recado pessoal, um sinal oculto, uma avaliação do seu valor. Um atraso vira rejeição. Um silêncio vira crítica. Um imprevisto vira punição. Essa leitura automática transforma fatos neutros em dramas emocionais, desgastando sua mente em situações onde não há conflito real. Os estoicos combatiram esse hábito com uma disciplina simples:
despersonalização. Eles entendiam que a maior parte do sofrimento nasce não dos fatos, mas do significado que atribuímos a eles. Quando você para de assumir que tudo é sobre você, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de parecer um lugar hostil e passa a ser apenas um lugar que acontece. A chuva não é contra você, ela simplesmente cai. A fila não é um ataque ao seu tempo, ela apenas existe. A mensagem que não chegou não é um julgamento, é só uma mensagem que não chegou. Ao separar o que é real do que é interpretação, você quebra o ciclo de ansiedade que nasce da leitura emocional equivocada. Sua mente passa a respirar porque finalmente entende que nem tudo precisa ser analisado, defendido, explicado ou combatido. A neutralidade é uma forma de inteligência emocional. Ela impede que você gaste energia lutando contra sombras criadas pela própria mente. Quando você aprende a identificar o que é apenas um acontecimento natural e o que realmente exige sua resposta, sua vida se torna mais estável. Você para de reagir como alguém perseguido e começa a agir como alguém presente. Os estoicos chamavam essa habilidade de discernimento, e ela era vista como uma das virtudes mais essenciais. Uma mente que discerne sofre menos porque não cria dores desnecessárias. Se você conseguir exercitar esse olhar, perceberá que muitos dos pesos que carrega não têm fundamento. E ao soltá-los, você não perde nada, apenas recupera sua clareza. Segredo 7. Use o silêncio como um campo de força, não como fuga. A palavra silêncio é frequentemente associada a isolamento, timidez ou fraqueza. Mas, para os estoicos, ela tinha um significado totalmente diferente. O silêncio era um espaço estratégico, um intervalo onde a mente se reorganizava antes de agir. Imagine um guerreiro que entra em batalha sem observar o terreno, sem escutar, sem analisar. Ele se torna presa fácil. Da mesma forma, quem vive reagindo sem pausar, sem respirar, sem examinar o próprio estado interno, se torna refém das emoções. O silêncio estoico não é ausência de voz, é presença de intenção. É o momento em que você se afasta mentalmente do tumulto do mundo para recuperar a nitidez das suas próprias escolhas. As pessoas confundem silêncio com passividade, mas são coisas opostas. O silêncio passivo evita problemas. O silêncio consciente prepara você para enfrentá-los. O primeiro enfraquece, o segundo fortalece. Quando você pratica o silêncio de forma estratégica, cria um campo de força psicológico. Nele, nenhuma urgência artificial entra, nenhum impulso entra sem ser filtrado, nenhuma provocação encontra caminho livre. É nesse espaço interno que suas respostas deixam de ser impulsos e passam a ser decisões. Uma pessoa que sabe silenciar com intenção não é facilmente manipulada, não se deixa provocar por qualquer palavra e não entrega sua energia a estímulos baratos. O silêncio não é o fim da conversa, é o começo da lucidez. Quando você se recolhe por dentro, não está fugindo do mundo, está se preparando para voltar a ele com mais precisão, firmeza e presença. E uma mente presente, que não se deixa arrastar por qualquer barulho externo, é uma mente que encontrou o tipo de paz que não depende das circunstâncias. Os estoicos utilizavam o silêncio como arma, como armadura e como método. Quem aprende a utilizá-lo da mesma forma descobre algo poderoso. O mundo fala alto, mas é seu silêncio que define sua força. Segredo 8. Liberte-se do ritmo imposto pelos outros e recupere o seu próprio compasso. Um dos maiores inimigos da paz mental é a comparação silenciosa que acontece sem que você perceba. Não é necessariamente a comparação explícita, aquela em que você olha para alguém e pensa eu deveria estar no mesmo lugar. É algo mais profundo, quase invisível. É o ritmo social, a velocidade coletiva que nos empurra para correr mesmo quando não sabemos aonde queremos chegar. É a sensação de que, se você desacelerar, ficará para trás. De que, se não fizer agora, nunca mais haverá tempo. De que, se não acompanhar o ritmo dos outros, será visto como alguém que não tenta o suficiente. Essa pressão cria uma corrida que não tem linha de chegada. Você corre, corre e corre, mas nunca chega. E quanto mais acelera, mais a sensação de atraso aumenta. Os estoicos percebiam esse fenômeno séculos antes da internet existir. Eles entendiam que o ser humano carrega um ritmo interno próprio, um compasso que não pode ser violentado sem consequências. Cada pessoa tem seu tempo de amadurecimento, seu tempo de decisão, seu tempo de realização. Quando você tenta viver no relógio de alguém, sua mente entra em colapso. Ela acelera sem propósito,
se exaure sem progresso e se frustra sem entender por quê. Recuperar o próprio ritmo não é desistir da vida, nem adotar um estilo preguiçoso. É fazer escolhas a partir do que você realmente precisa, e não a partir da pressa alheia. É agir com intenção e não com pânico. É entender que pouco importa a velocidade de todos os outros se você estiver caminhando na direção que faz sentido para você. O que cria ansiedade não é a falta de velocidade, é a falta de coerência. Quando você volta para o seu ritmo interno, o caos externo perde força. O mundo continua rápido, mas você deixa de ser arrastado. E essa é uma forma profunda de liberdade. Segredo 9. Lembre-se da transitoriedade. Tudo passa, inclusive você. Há uma verdade que a mente humana tenta evitar, mas que é uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo. Tudo é transitório. Nada permanece da forma como é. Pessoas mudam, situações mudam, emoções mudam, oportunidades surgem e desaparecem, e até mesmo o que você considera essencial hoje pode perder importância amanhã. Essa impermanência, quando mal compreendida, gera sofrimento. Mas, quando usada com sabedoria, gera força. Os estoicos refletiam constantemente sobre a própria finitude, não por um gosto pela tristeza, mas por um gosto pela clareza. Quando você se lembra de que o tempo é limitado, cada escolha ganha peso real. Discussões inúteis deixam de ser prioridade. Orgulhos velhos perdem sentido. Expectativas irreais se desmancham. A mente ansiosa tenta agarrar tudo, como se a vida fosse um objeto que pode ser segurado com força suficiente. Mas a vida não é assim. Ela escorre pelos dedos de quem tenta controlar demais e se revela apenas para quem está disposto a vivê-la de verdade. A transitoriedade também reduz o peso dos problemas. Uma situação difícil parece interminável quando você está preso nela, mas o tempo prova, repetidamente, que nada permanece da mesma forma. O que hoje parece insuportável pode se tornar irrelevante amanhã. O que hoje dói pode ensinar mais tarde. O que hoje te prende pode te libertar no futuro. A impermanência não precisa ser um lembrete de perda. Pode ser um lembrete de esperança. Afinal, se tudo muda, então você também pode mudar. E sua vida pode mudar com você. Quando você integra essa compreensão ao seu pensamento diário, a ansiedade diminui. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você entende que eles não são eternos. A mente fica menos reativa, menos desesperada, menos apegada. E se torna mais presente, porque o presente é tudo o que realmente existe. O estoico não teme a passagem do tempo, ele a honra, porque sabe que é justamente essa passagem que dá significado à vida. Segredo 10. Troque conforto imediato por propósito duradouro. O último segredo estoico é, ao mesmo tempo, o mais simples de entender e o mais difícil de praticar. Vivemos em uma época em que tudo tende ao alívio rápido, distrações fáceis, recompensas instantâneas, pequenos prazeres que custam pouco no momento, mas que cobram caro ao longo do tempo. Essa busca incessante por conforto cria uma mente enfraquecida, incapaz de lidar com frustrações mínimas, sempre buscando escapar em vez de enfrentar. Os estoicos observavam com clareza que o maior inimigo da força interior não era o sofrimento, mas o excesso de comodidade. O conforto contínuo embota a percepção, reduz a disciplina e transforma a mente em algo frágil, dependente, instável. Para eles, propósito era o verdadeiro norte, uma direção que permanecia firme mesmo quando o mundo se movia em todas as direções. Propósito não significa uma missão grandiosa ou um destino heróico. Significa ter algo que oriente seus passos, algo que justifique o esforço e dê sentido aos momentos de desconforto. Quando você escolhe um propósito e se compromete com ele, o desconforto deixa de ser um obstáculo e passa a ser parte natural do caminho. Ele fortalece, afia, lápida. É no desconforto voluntário que a mente aprende a resistir às tempestades inevitáveis da vida. Trocar conforto imediato por propósito duradouro não significa eliminar descanso, prazer ou leveza. Significa não ser escravo deles. Significa não permitir que a busca constante por alívio substitua a construção da sua própria força. Uma mente treinada dessa forma não se desespera na adversidade porque já experimentou, por escolha própria, pequenas doses de desconforto que expandiram sua capacidade emocional. O estoico não foge daquilo que exige esforço. Ele se aproxima porque sabe que o esforço constrói raízes internas que nada pode arrancar. Paz mental é construção, não acaso.
Agora que você ouviu os 10 segredos estoicos, talvez tenha percebido algo fundamental. Paz mental não aparece de forma espontânea, não é consequência de sorte e não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce das escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Nasce de como você interpreta os fatos, de como organiza sua energia, de como define seus limites, de como acolhe o desconforto, de como conduz seu próprio ritmo, de como se lembra da transitoriedade da vida. A mente não é um campo que se resolve de um dia para o outro, é um território que você fortalece tijolo por tijolo, com intenção e consciência. O mundo continuará acelerado, barulhento, cheio de pressões, expectativas e distrações. Isso não muda. O que muda, e o que precisa mudar, é a forma como você responde a tudo isso. Enquanto muitos tentam controlar o que está fora, o estoico aprende a dominar o que está dentro. E é nesse domínio interno que a verdadeira paz se manifesta, uma paz que não depende da estabilidade do mundo, mas da estabilidade que você constrói em si. Se você aplicar apenas um desses segredos de forma consistente, sua vida já começará a se reorganizar. Se aplicar todos, descobrirá uma força que sempre esteve aí, mas que talvez estivesse adormecida. Se este vídeo te fez refletir profundamente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho construir minha paz todos os dias. Quero ver quem realmente está comprometido em fortalecer a própria mente e não viver mais como refém do caos externo. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam reencontrar sua força interior. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, porque o mundo pode não desacelerar, mas você pode aprender a não se perder dentro dele.